Você confiaria sua vida financeira inteira nas mãos de um sistema controlado pelo governo, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana? Esta pergunta não é apenas teórica. O Drex está chegando ao Brasil e com ele surge um debate fundamental. Estamos caminhando para uma revolução financeira que nos beneficiará ou estamos construindo as bases para uma vigilância total sobre nossas vidas econômicas? A resposta para essa questão pode determinar o futuro da liberdade individual no país. E é exatamente por isso que precisamos entender o que realmente está em jogo quando falamos sobre moeda digital centralizada. O Drex representa muito mais do que uma simples modernização do sistema monetário brasileiro. Trata-se de uma transformação radical na forma como o dinheiro funciona em nossa sociedade. Diferente do Pix, que apenas facilita transferências entre contas bancárias tradicionais, o Drex é dinheiro programável e completamente rastreável, existindo em uma blockchain controlada pelo Banco Central. O nome em si já revela suas ambições. Digital, real, eletrônico e X, esta última letra simbolizando a transformação e modernidade que o sistema promete trazer. Mas será que essa promessa de modernização não esconde algo muito mais profundo e potencialmente perigoso? Para compreender completamente o que está acontecendo, precisamos analisar as características fundamentais do Drex. Ao contrário do dinheiro físico, que oferece anonimato e privacidade nas transações, ou mesmo das transferências bancárias tradicionais, que possuem certas limitações de rastreamento, o Drex permitirá que cada centavo seja monitorado em tempo real. Cada transação ficará registrada permanentemente na blockchain, criando um histórico completo e detalhado de todos os movimentos financeiros de cada cidadão. Esta capacidade de rastreamento total não é um efeito colateral do sistema, mas sim uma característica intencional e central de seu funcionamento. As promessas apresentadas pelo governo e pelo Banco Central para justificar a implementação do Drex são certamente atraentes. Fala-se em maior inclusão financeira, permitindo que pessoas sem acesso ao sistema bancário tradicional possam participar da economia digital. Promete-se também uma significativa redução nos custos de transações, eliminando intermediários e tornando as operações financeiras mais eficientes. Os contratos inteligentes automatizarão processos que hoje dependem de burocracias extensas, oferecendo mais agilidade e precisão. Além disso, a transparência e segurança proporcionadas pela tecnologia blockchain são apresentadas como garantias de que o sistema será mais confiável do que os métodos tradicionais. Entretanto, por trás dessas promessas sedutoras, existem riscos que não podem ser ignorados. A centralização total dos dados financeiros nas mãos do Estado representa uma concentração de poder sem precedentes na história moderna do Brasil. Quando o governo possui acesso irrestrito a informações sobre cada compra, cada pagamento, cada transferência realizada por seus cidadãos, surge a possibilidade real de controle comportamental através da moeda. Imagine um cenário onde suas opções de consumo podem ser limitadas, não apenas por sua capacidade financeira, mas também pelas diretrizes governamentais sobre o que é considerado apropriado ou desejável para a sociedade. O controle programável do Drex abre possibilidades que vão muito além do que experimentamos com o dinheiro tradicional. O governo poderia, teoricamente, restringir onde você pode gastar seu dinheiro, quando pode gastá-lo, ou até mesmo em que tipos de produtos e serviços. Poderia estabelecer limites automáticos para diferentes categorias de gastos, implementar restrições geográficas ou temporais, ou mesmo bloquear transações que não se alinhem com políticas públicas específicas. Esta capacidade de controle granular sobre as decisões financeiras individuais
representa uma forma de poder que nenhum governo na história do Brasil jamais possuiu. A experiência internacional oferece exemplos preocupantes do que pode acontecer quando governos ganham controle total sobre as moedas digitais. Na China, o yuan digital já demonstra como essa tecnologia pode ser usada para monitorar e controlar o comportamento dos cidadãos. O sistema chinês permite que o governo rastreie não apenas as transações financeiras, mas também os padrões de consumo, os locais frequentados e até mesmo as associações sociais baseadas em transferências de dinheiro. Cidadãos que fazem compras consideradas inadequadas pelo regime podem ter suas capacidades de gasto limitadas, e aqueles com baixas pontuações no sistema de crédito social podem ser impedidos de realizar certas transações. Enquanto países como Estados Unidos e nações europeias ainda debatem cautelosamente a implementação de moedas digitais centralizadas, reconhecendo os riscos para a privacidade e a liberdade individual, o Brasil parece estar avançando rapidamente nessa direção. Esta pressa em implementar o Drex levanta questões importantes sobre se estamos considerando adequadamente as implicações de longo prazo dessa decisão. A velocidade da implementação pode estar sendo priorizada em detrimento de uma análise cuidadosa dos riscos e da criação de salvaguardas adequadas para proteger os direitos dos cidadãos. O debate sobre o Drex não deve ser visto apenas como uma questão técnica ou econômica, mas como uma questão fundamentalmente moral e filosófica sobre o papel do Estado na vida dos indivíduos. Quando analisamos essa situação através da perspectiva da liberdade individual, seguindo princípios que pensadores como Ayn Rand defenderam, percebemos que o controle estatal sobre a moeda representa uma forma de controle sobre a própria vida das pessoas. Afinal, em uma sociedade moderna, praticamente todas as atividades humanas envolvem transações financeiras. E quem controla essas transações possui um poder imenso sobre as escolhas e comportamentos individuais. A promessa de modernização tecnológica não deve nos cegar para os riscos fundamentais que o Drex representa. É importante questionar se vale a pena modernizar nosso sistema financeiro a qualquer custo, especialmente quando esse custo pode ser nossa privacidade e liberdade econômica. A história nos ensina que poderes concedidos ao Estado raramente são devolvidos voluntariamente, e um sistema que permite vigilância total sobre as transações financeiras dos cidadãos cria precedentes perigosos para o futuro da democracia e dos direitos individuais. Além disso, devemos considerar como o Drex pode afetar a dinâmica social e econômica do país. Quando cada transação é monitorada e registrada permanentemente, as pessoas podem começar a modificar seus comportamentos, não baseados em suas próprias necessidades e desejos, mas sim no que acreditam que será visto como aceitável pelas autoridades. Esta autocensura financeira pode levar a uma homogeneização do comportamento econômico e a uma redução da diversidade e inovação que caracterizam uma economia livre e dinâmica. O argumento de que aqueles que não têm nada a esconder não deveriam se preocupar com a vigilância é fundamentalmente falho. A privacidade não é sobre esconder atividades ilícitas, mas sobre preservar a autonomia individual e a dignidade humana. Quando cada aspecto de nossa vida financeira está sujeito ao escrutínio governamental, perdemos uma dimensão importante de nossa liberdade pessoal. A capacidade de tomar decisões financeiras privadas sem supervisão ou julgamento externo é um componente essencial da liberdade individual em uma sociedade democrática. É também crucial considerar os riscos técnicos e de segurança associados ao Drex. Embora a tecnologia blockchain seja apresentada como segura,
A centralização do sistema nas mãos do governo cria um ponto único de falha que pode ser explorado por hackers ou abusado por autoridades mal intencionadas. Diferente das criptomoedas descentralizadas, onde o risco é distribuído entre muitos participantes, o Drex concentra todo o risco e poder de controle em uma única entidade. Esta concentração pode tornar o sistema mais vulnerável a ataques cibernéticos e a abusos de poder. Outro aspecto preocupante é a possibilidade de que o Drex seja usado para implementar políticas econômicas de forma mais direta e intrusiva. O governo poderia usar o sistema para forçar o cumprimento de políticas fiscais, implementar automaticamente taxas e impostos, ou até mesmo para estimular ou desestimular certos tipos de comportamento econômico. Esta capacidade de intervenção automática e instantânea na economia representa uma forma de planejamento central que vai muito além do que qualquer governo democrático deveria ter. A questão da inclusão financeira, frequentemente citada como uma das principais justificativas para o Drex, também merece análise cuidadosa. Embora seja verdade que muitas pessoas ainda não têm acesso ao sistema bancário tradicional, existem formas de promover a inclusão financeira que não requerem a criação de um sistema de vigilância total. Iniciativas como o próprio Pix já demonstraram que é possível aumentar significativamente a inclusão financeira sem sacrificar a privacidade e a liberdade dos cidadãos. Devemos também questionar se a eficiência prometida pelo Drex realmente justifica os riscos associados. Embora seja verdade que transações digitais podem ser mais rápidas e baratas do que métodos tradicionais, o sistema financeiro brasileiro já passou por modernizações significativas nos últimos anos. O Pix, por exemplo, já oferece transferências instantâneas e gratuitas, demonstrando que é possível alcançar eficiência sem criar um sistema de controle total. A pergunta que permanece é se os benefícios adicionais do Drex são suficientemente substanciais para justificar os riscos para a liberdade individual. A implementação do Drex também levanta questões sobre a separação de poderes e os freios e contrapesos em nossa democracia. Quando o executivo, através do Banco Central, ganha controle total sobre o meio de troca da sociedade, isso pode alterar fundamentalmente o equilíbrio de poder entre os diferentes ramos do governo. O poder de controlar a moeda é, em última análise, o poder de controlar a sociedade, e este tipo de poder deve ser exercido com extrema cautela e sob rigorosa supervisão democrática. É importante também considerar o impacto do Drex sobre a inovação e a competição no setor financeiro. Quando o governo oferece uma moeda digital que compete diretamente com soluções privadas, isso pode desestimular a inovação e a competição que são essenciais para o desenvolvimento de um sistema financeiro saudável. As empresas privadas podem ter menos incentivos para desenvolver soluções inovadoras se sabem que estão competindo contra um sistema governamental que possui vantagens regulatórias e de acesso a dados. Outro ponto crítico é a questão da reversibilidade. Uma vez que o Drex seja implementado e se torne parte integral do sistema financeiro brasileiro, será extremamente difícil reverter essa decisão. Os sistemas financeiros tendem a criar dependências e inércias que tornam mudanças futuras muito complexas e custosas. Por isso, é fundamental que tomemos a decisão sobre o Drex com base em uma análise cuidadosa e abrangente de suas implicações, não apenas de seus benefícios imediatos. A experiência histórica nos ensina que crises econômicas e políticas podem levar governos a usar todos os instrumentos de poder disponíveis para manter o controle. Um sistema como o Drex, que oferece controle total sobre as transações financeiras dos cidadãos, pode ser particularmente tentador para governos autoritários ou em situações de crise.
Por isso, é crucial que qualquer implementação do DREX seja acompanhada de salvaguardas robustas e mecanismos de supervisão democrática que impeçam o abuso do sistema. A filosofia objetivista de Ayn Rand oferece uma lente particularmente relevante para analisar o DREX e suas implicações. Para Rand, o individualismo racional e o direito à propriedade privada são fundamentais para uma sociedade livre e próspera. Ela argumentava que quando o governo ganha controle excessivo sobre os meios de produção e troca, isso inevitavelmente leva à supressão da liberdade individual e à estagnação econômica. O DREX, ao centralizar o controle sobre todas as transações monetárias, representa exatamente o tipo de poder estatal que Rand considerava perigoso para a liberdade humana. Em suas obras, ela frequentemente alertava sobre como o coletivismo disfarçado de progresso pode gradualmente erodir os direitos individuais. E o DREX pode ser visto como um exemplo moderno dessa tendência, onde a promessa de eficiência e inclusão mascara uma expansão significativa do poder governamental sobre as escolhas econômicas pessoais. A questão da educação financeira também é relevante neste contexto. Muitos cidadãos podem não compreender completamente as implicações do DREX para sua privacidade e liberdade. É responsabilidade dos formuladores de políticas e dos meios de comunicação garantir que o público esteja bem informado sobre os riscos e benefícios do sistema antes de sua implementação. Uma decisão dessa magnitude não deveria ser tomada sem um debate público amplo e informado. Considerando todas essas questões, torna-se claro que o DREX representa muito mais do que uma simples modernização tecnológica. Trata-se de uma escolha fundamental sobre o tipo de sociedade que queremos construir. Podemos escolher um caminho que priorize a eficiência e o controle governamental, ou podemos optar por preservar a liberdade individual e a privacidade, mesmo que isso signifique aceitar certas limitações em termos de eficiência e controle. A pergunta que deve guiar nossa decisão sobre o DREX é simples, mas fundamental. Este sistema é uma ferramenta para servir aos cidadãos ou é uma ferramenta para controlá-los? A resposta a esta pergunta determinará se o DREX representa um avanço para a liberdade e prosperidade brasileira, ou se marca o início de uma nova era de vigilância e controle estatal. Cabe a nós, como cidadãos, exigir que nossos representantes considerem cuidadosamente estas questões antes de implementar um sistema que pode alterar permanentemente a natureza da liberdade econômica em nosso país. O futuro da liberdade financeira no Brasil está em nossas mãos. O DREX pode ser uma ferramenta poderosa para o progresso econômico, mas apenas se for implementado com as devidas salvaguardas e sob rigorosa supervisão democrática. Caso contrário, corremos o risco de trocar nossa liberdade por uma ilusão de segurança e eficiência. A escolha é nossa, e ela deve ser feita com base em uma compreensão clara dos riscos e benefícios envolvidos. Se este conteúdo fez você refletir sobre as implicações do DREX para nossa liberdade e futuro econômico, ajude a espalhar esta discussão importante. Inscreva-se no canal para acompanhar mais análises sobre filosofia, economia e liberdade individual. E deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a estas reflexões fundamentais sobre o futuro do nosso país. Compartilhe suas próprias reflexões nos comentários sobre como você enxerga o equilíbrio entre modernização tecnológica e preservação da liberdade individual, porque é através do debate democrático que poderemos construir um futuro que realmente nos beneficie como cidadãos livres.